Bom dia! O tema da nossa aula de hoje é a atitude do violinista nos ensaios, nas diversas formações musicais. Qual é o comportamento que a gente deve ter para que o ensaio seja produtivo, para que haja uma harmonia coletiva, para que a gente contribua para uma harmonia coletiva e para que a gente possa desfrutar da música, do nosso ofício, daquela nossa atividade. Como se comportar numa orquestra, num naipe de orquestra ou numa camerata de cordas sem regente? Existe hierarquia num quarteto de cordas? Através dessas perguntas, a gente já percebe que é importante conhecer as características das formações musicais para que a gente entenda a nossa função artística. E essa função artística vai nortear o nosso comportamento, a nossa atitude. Vamos começar então pela orquestra, né? Uma orquestra com regente, uma orquestra sinfônica ou uma camerata de cordas com um naipe de 6 violinos, 4 violinos, onde o líder é o Spala. Há pequenas diferenças, mas muitas semelhanças, por isso eu juntei as duas formações para os nossos comentários. A primeira questão artística. Nós tocamos uma parte em conjunto com vários colegas, certo? Então, todos eles leem aquela mesma partitura. Cada um tem uma leitura da notação com pequenas variações. Por mais que todos tenham conhecimento adequado da notação musical, que todos tenham uma formação sólida, há variações na interpretação porque somos indivíduos. Então, isso significa que aquela leitura ela é para nós uma informação, mas que está havendo ao mesmo tempo um bloco sonoro, um resultado sonoro daquele conjunto de leituras. Nesse sentido, é importante a gente entender que é mais importante, que é mais determinante o resultado sonoro do que a nossa interpretação. É melhor exemplificar. Por exemplo, como nós temos um crescendo indicado na partitura. Aquele crescendo, ele tem que estar inserido num todo. Precisamos ouvir o crescendo do naipe e o nosso crescendo ele vai ser de acordo com o naipe. Mesmo que se a gente estivesse sozinho, a gente fosse fazer mais ou menos. Isso vale para dentro do naipe, como no caso de uma orquestra, vale também para outros instrumentos. Então, se a melodia principal está na clarineta ou no oboé, o crescendo desse naipe tem que ser de acordo com o crescendo da melodia. Então, é uma postura, é uma atitude artística, musical, que deve estar sempre presente. Da mesma forma, dentro do naipe, vários pequenos gestos, pequenas atitudes fazem com que uma orquestra soe de forma coesa, de forma brilhante, mais do que a ideia musical de cada um. Exemplo, região de arco. Deve ser algo automático dentro do naipe. O Spala coloca o arco no meio, todo naipe deve colocar o arco no meio. Às vezes sentamos lá atrás da orquestra e a gente não vê onde o Spala colocou o arco. Mas temos que partir da ideia de que a segunda estante vai colocar o arco corretamente, a terceira, a quarta, a quinta estante vão estar realmente na mesma posição. Para isso serve o trabalho das orquestras infantis, juvenis, ao longo da vida, formações, para que a gente entenda essa postura que é artística, mas também comportamental. Articulação. Nós vimos na aula sobre golpes de arco que o staccato ou o spiccato pode receber a mesma notação. Pode ser uma nota curta com arco na corda, uma nota curta com arco fora da corda. A liderança, ela vai determinar. E mesmo que a gente tenha uma outra opinião, é muito mais produtivo e individualmente é mais interessante, mesmo que a gente não concorde, a gente experimentar aquela ideia do líder. Porque primeiro vai contribuir com a coletividade
E segundo, pode ser que a gente descubra uma ideia nova. Então, mais do que nunca, como eu indico, sejam curiosos, não julguem, esse momento, esse entendimento do papel num naipe de orquestra, ele é muito interessante, porque em nada diminui a grandeza e a musicalidade de um músico que está inserido dentro de um naipe de uma camerata ou de uma orquestra, essa postura. Ele vai apenas experimentar o que outro aprendeu com pessoas diferentes ou ideias, concepções diferentes. E se a gente encara isso de forma aberta, curiosa, a gente contribui para uma harmonia coletiva e a gente provavelmente se desenvolve, experimenta algo que na nossa formação não veio, temos outras qualidades. Então, essa é uma abordagem. Para o comportamento em si, a questão de se dirigir ao Spala, em que momento talvez dar uma opinião, indicar algum problema na sua partitura de arcada, algum problema de articulação ou de notação. É muito delicado. É muito delicado a dinâmica de um ensaio, ela oferece momentos de tensão, o Spala ele está em contato direto, claro, com o regente, nós também, mas o Spala mais ainda, né? Existem regentes mais ou menos abertos ao que a orquestra propõe, tudo isso é muito dinâmico e eu diria, na minha experiência de 20 anos de orquestra profissional, que a gente precisa saber o momento, se realmente aquela colocação vai ser produtiva para aquele ensaio, naquele momento. Temos um intervalo, no dia seguinte, um pouco antes, a gente pode fazer uma observação. Obviamente, nunca se dirigir ao maestro diretamente, ao regente, porque existe ali um canal, que é o nosso Spala, que é o nosso líder de naipe, e também, para o nosso próprio líder de naipe, entender o momento em que realmente é necessário contribuir com aquela colocação, ter essa sensibilidade. Então, é um assunto muito vasto, mas eu coloco vocês para serem sensíveis e observarem. Quarteto de cordas. Quarteto de cordas é muito difícil. Ou um duo ou um trio. Dei o exemplo de um quarteto, mas um conjunto pequeno de música, de câmara, né? Muitas vezes, questões fundamentais, andamento e afinação, geram conflitos. Quartetos de cordas, geralmente, nós estamos com pessoas próximas, nós fazemos com pessoas que são amigas, que se identificam musicalmente, um trio, um duo, e nós devemos mais do que nunca estarmos abertos à crítica, à autocrítica, e caso façamos críticas, que ela seja construtiva, de forma positiva. O impasse maior é quando um músico diz para o outro, dentro de um conjunto de câmara, olha, você está correndo. Aí o outro devolve, não, você está atrasando. Qual é o futuro artístico dessa passagem? Qual é o resultado que nós teremos artístico com esse tipo de postura? Né? Mesma forma, a afinação. A afinação é uma sutileza eterna que vai se desenvolvendo até desde o início do trabalho de uma obra até meia hora antes do concerto. Então, nós que tocamos instrumentos que não têm temperamento igual, é um assunto infinito. Então, o que vale é desenvolver o ouvido. Então, sejamos abertos e vamos continuar trabalhando. Existem recursos, montar o acorde progressivamente, colocar uma nota base e ter uma proatividade para que aquele momento ele seja de construção, de aprendizagem. E nós somos muito responsáveis por tudo que vai acontecer num grupo pequeno de música de câmara. Então, é um trabalho também, como na última aula, de fortalecimento do grupo. É uma pessoa, uma entidade que vai, esse conjunto, realmente. Então ela precisa ir forte, ela precisa ir em harmonia, ela precisa ir com menos conflitos, preparada para a performance. E isso se constrói com a curiosidade, se constrói com a mente aberta, se constrói sem julgamento, se constrói na coletividade. Certo? Muito obrigado e até a próxima aula.